pessoal, bora para mais um episódio aqui do Eletrocast, esse podcast do Grupo Eletrolar, voltado aí para a eletromobilidade. A gente já tem falado sobre vários temas interessantes aqui, coisas que desmistificam a vida de quem já tem um carro elétrico. E para falar mais sobre isso hoje, a gente tem aqui um convidado que vai trazer mais informações para nós sobre aplicativos, né? Como que a gente usa os aplicativos para poder trazer benefícios e realmente utilizar ou ter os melhores benefícios dos carros elétricos aí no mundo. Bom, antes de apresentar ele, deixa eu apresentar meu colega aqui, o Joel Leite, jornalista especializado no setor automotivo, diretor da Autoinforme. Já tá ganhando cadeira cativa aqui no podcast, hein, Joel? Prazer estar aqui mais uma vez com você, viu? Vamos lá. E com você, Davi. Prazer é meu. Muito bacana a gente tratar desse assunto, né? Que é o up-to-date aqui do Brasil e do mundo. Falar de carro elétrico, de redução de emissões. Vamos lá. Vamos lá. Apresentando nosso convidado, então, Davi Bertoncello, fundador da Tupy. Prazer ter você aqui, Davi. Prazer é meu. Sempre bom falar de mobilidade elétrica em boa companhia. Bora lá. Bom, primeiro, para quem ainda não conhece, né? Quem tem carro elétrico provavelmente tem Tupy instalado no telefone, né? Provavelmente tem. Somos aí o maior aplicativo em termos de número de usuários. E, claro, o que é mais importante para a gente, muito mais importante do que ter um usuário, é ter um usuário satisfeito, né? Costumo dizer que tecnologia não é fim, é meio. Então, na Tupy, a gente gosta mesmo é do usuário que está na rua e tem uma boa experiência ao carregar o seu veículo elétrico ou eletrificado. Então, a gente está falando de 210 mil carros elétricos no Brasil hoje, né? Nesse momento, e 140 mil na base da Tupy. É mais ou menos isso. A Tupy hoje é o principal app em números de usuários e também em números de viagens, em quilowatt-hora consumido. E tudo, para a gente, a perspectiva é que tecnologia não é fim, é meio. Então, para a Tupy, muito mais do que o número de usuários, é a experiência que cada um desses usuários tem ao dirigir os seus carros elétricos e toparem com um ponto gerenciado pela Tupy aí pelas ruas. Hoje, em termos de pontos gerenciados pela Tupy, já são mais de 1.000 pontos de recarga, sendo algo como 400 pontos de recargas entre os pontos de recargas rápidos. E o que o aplicativo oferece para o usuário? O aplicativo, ele, na verdade, ele é um guia que protege esse usuário de uma experiência ruim. Então, primeira coisa, ele consegue entender onde existem os pontos de recargas possíveis no trajeto dele, mas mais do que isso, ele consegue saber em tempo real o status desse ponto. Só quem dirige um carro elétrico sabe o quão ruim é a experiência de você contar com uma parada, vou ali parar no ponto que está aqui a 10 quilômetros, chegar lá e esse ponto em manutenção, né? Em manutenção ou uma ocupado. Forma leve de dizer está quebrado. Exato, ou ocupado. Então para diminuir essa fricção, existem aplicativos como o da Tupy. A Tupy é o principal aplicativo, o aplicativo nacional hoje de mobilidade elétrica. Então ele basicamente ajuda esse usuário a entender se esse ponto em tempo real está disponível para ele, e mais do que isso, para conseguir fazer ali o seu pagamento com tranquilidade, né, pagamento seguro. Então o aplicativo hoje, inclusive o nosso aplicativo, permite em alguns pontos que esse usuário faça a reserva de vaga, justamente por entender, tô há 10, 15 minutinhos, não quero ter a experiência de chegar lá e alguém parou na minha frente. Sim, então, mas se chega uma pessoa antes, ela fica impedida de usar? Nesse caso, sim. Nesse caso, normalmente hoje, quando a gente está falando de um carregador rápido, ele tem 2 conectores. E aí a gente faz a reserva, é uma questão muito técnica, mas faz para um só, né? Justamente para não dar a experiência de você deixar eventualmente 2 carregadores ali. Então, a princípio, vai parecer que você pode chegar, mas os 2 estão já reservados. E mais do que isso, hoje não é a Tupy quem determina se o seu ponto vai ter essa reserva, e sim o dono do ponto, né? Ele que a gente só faz o enxoval tecnológico e o dono do ponto é quem define aí todas por exemplo, o valor por quilowatt-hora, tempo de tolerância, e por aí vai. Tá? E o aplicativo indica também se é um carregador lento, rápido, ultra-rápido? Sim. O aplicativo ele indica qual é a potência desse ponto de parada, qual é o tipo de conector, né? Vamos lembrar que isso agora já está mais fora de moda. O conector do tipo 2 tem ganhado essa disputa, mas 2, 3 anos atrás você tinha também esse elemento, né? De chegar num ponto de recarga e não saber se o seu carro conseguiria carregar ou não, porque aí ainda existia muito mais carros com o tipo 1, que era o CHAdeMO, e por aí vai. Você está dizendo que está sendo padronizado, é isso? Não é uma regra,
Não mas é um uma tá ganhando a briga, né? não é uma padronização em função de uma regra, então não é uma padronização hostil, Uhum. mas de fato é um consenso que faz muito sentido, que a indústria no Brasil tenda a imaginar que vamos trabalhar com um tipo de conector para que não aconteça no Brasil. Eu tenho Que 42 beleza, isso, hein? anos, eu lembro ótimo, do... Aplausos. Não, é igual nos celulares, Nós né? lembramos Tipo, das tinha um aplica... tomadas, lembra das a tomadas de 3 tomada cada pinos? um, Tomada. ou celular carregando o iPhone com um e com o Pois Android com outro e tal. pois é. Mas agora, eu preciso contar, eu acho que meu amigo Júnior Nanete do Loop Infinito não tá usando Tupi, porque ele tem o carro elétrico, ele tem o Leaf, o Nissan Leaf, e ele vai visitar muito a mãe dele, que mora no interior de Minas, dá 280 e tantos quilômetros para chegar até a casa dela. E a autonomia do carro dele é de 300 e poucos, e tem 1 graal no meio do caminho, que tem um carregamento, que às vezes ele fica ali um tempinho só para chegar com segurança, né? Com a garantia de que vai chegar de fato, como a gente estava falando, né? Vão chegar até o limite Será da que bateria. chegamos? E aí acontecia muito, que ele ficava fazendo story o tempo inteiro dele indo para casa da mãe, e às vezes chegando no Graal, fila de carro para abastecer, e ele fala: quer saber, eu vou encarar. E vai. Ele vai chegando na casa da mãe dele com 1% de bateria, às vezes, 2% de bateria, e todo mundo torcendo para ele chegar, né? Quer dizer que isso não tem esse risco mais. Ele pode entrar na fila ali e de repente ficar esperando menos tempo para poder carregar, né? Isso é uma novidade legal, assim. Sim. Eu completei esses dias 150 mil quilômetros rodados de carros elétricos. Meu primeiro carro elétrico foi um Leaf. E na época ainda tinha a história dos japoneses virem com carregador do tipo 1, né? Então é um pouquinho do que a gente está dizendo aqui, que está sendo superado. Mas claro, ainda existem carros hoje no Brasil com o tipo 1, mas também para isso existe adaptador, tá? Então assim, não é nenhuma grande questão. Eu acho que assim, essa questão das tomadas já é uma questão superada. A gente agora está em outras discussões muito quentes, mas a das tomadas, realmente o Brasil tomou uma posição interessante, que foi não ditar uma regra, mas criar talvez aí um consenso. Né? Agora, e isso que o Igor está falando é interessante, porque tem muito caso desse. A pessoa está andando, não tem o ponto de abastecimento, ou não quer parar, ele pode dar uma pane, não é? A pane no meio da estrada. Vocês não têm um sistema de carregamento dentro de uma picape, uma bateria que você possa prestar um socorro? Existe isso? Vocês não, né? Vocês não têm nada com isso. Mas digo, existe essa estrutura no Brasil? Eu vou contar algo aqui, acho que pela primeira vez. Eu já tive uma pane seca de carro elétrico, e na verdade a culpa foi bem minha. Porque eu saí de casa, eu fico no interior em São Paulo, em Taubaté, e venho para São Paulo, né? Faço esse trajeto. Normalmente para mim dá tudo certo. Mas nesse dia, na minha casa, durante a noite, caiu energia, meu carro não conseguiu. Eu olhei e falei, cara, acho que dá. E no meio do caminho, eu falei, vou parar ali num... Tinha uma pedra, não tinha um... Não, tinha um carregador, tinha um eletroposto. Não, nesse caso eu não tô aqui para fazer juízo de valor, mas não era um ponto da Tupi. Eu cheguei, tentei de tudo para carregar, não consegui carregar ali, não consegui baixar o aplicativo, enfim, tava sem internet. Falei, vai dar. Acabei, o resumo da ópera, eu acabei ficando a 1,5 km da onde eu vim aqui em São Paulo, debaixo de uma ponte em obras. E descobri uma série de coisas ali, por exemplo, o quão difícil é você deslocar um carro elétrico parado, porque, enfim... Mais pesado, né, mais pesado, bateria... Então, mas essa experiência ela me mostrou algumas coisas. Primeiro, é preciso ter planejamento, e não dá para você ficar ali no limite. Você tem que se planejar sempre pensando pelo menos 10% de autonomia a mais de range, principalmente nesse contexto meu particular, que é fazer estrada. Então, estrada, qualquer coisa aumenta um pouco o seu consumo. Você tá lá, você tem que usar, tá chovendo, tem que usar para-brisa, ar-condicionado, enfim, qualquer condição específica ali pode te tirar quilômetros preciosos. Mas é exatamente para isso, e exatamente por isso, que existem empresas como a Tupi. E também empresas com a Plugin, que a gente acabou de conversar, né, Joel? Verdade. Que é o episódio anterior do podcast, que tem powerbanks para você levar, né, e dar aquela carga quando você precisar. Claro que você não vai ficar contando também com essa carga como sendo ela aquele extra da sua bateria, mas na necessidade você tem ali, né? Eu já vi também lá fora algumas coisas nesse sentido, por exemplo, empresas de seguro que estão disponibilizando algo como
algo móvel para fazer esse primeiro atendimento. A própria Como você bem operadora falou. da rodovia Exato. também pode Claro, fazer claro. isso. E, gente, isso faz muito sentido, Uhum. né? Principalmente porque o carro, quando ele chega ao final da bateria, esse guincho, se chegar e colocar esse carro para carregar num ponto rápido, o carro provavelmente não vai nem conseguir Uhum. fazer, né? Porque ele chegou ao zero, então ele tem que ter um tipo de bateria específico, um tipo de voltagem Carregamento. menor. É. Então, assim, mas estamos chegando lá. E, de novo, neste caso específico, o Brasil não está atrás de ninguém, a gente está aqui criando tecnologia pau a pau com o mundo lá fora, e acho que é de se orgulhar mesmo, e aqui falando pelo copo meio cheio, como o Brasil está olhando para a mobilidade elétrica. De fato, esses dias mesmo eu escrevi um pouco sobre o momento único que o Brasil vive, com a eleição do Trump, que é como que o Brasil pode se valer do protecionismo norte-americano para trazer para cá, para que o Brasil seja o elo entre Oriente e Ocidente, quando a gente fala de mobilidade elétrica, aproveitando, antes de mais nada, inclusive, o apetite declarado dos chineses. Uhum. Davi, agora, apesar de toda essa facilidade, né, que o aplicativo proporciona, hora certa, ver se está disponível o eletroposto, ele pode chegar lá e não ter um eletroposto rápido, e aí ficar 2 horas, 3 horas para carregar. E é mínimo ainda, dos 12.000 eletropostos que existem no Brasil, tem pouco mais de 1.000 que são rápidos, né? Quando é que nós vamos chegar num nível satisfatório para atender a demanda que está sendo criada no Brasil? Legal, vou dividir essa pergunta em dois. Assim, no nosso aplicativo, você consegue buscar por tipo de carregamento. Então, claro, se você está procurando por um carregador rápido, você pode ali ticar que a sua busca é por carregadores rápidos. E aí você, obviamente, não vai parar num carregador convencional. E eu acho também que o brasileiro, ele está se habituando a essa jornada, ele consegue já entender um pouco de como isso funciona. Em geral, o carregamento, e aqui estamos falando de público e semipúblico, que é o convencional, ele acontece num shopping, ele acontece num supermercado, ele acontece num prédio comercial. E aquela ocasião não é uma ocasião específica onde faz sentido um carregamento rápido. E não é nem isso que o supermercadista quer. O que a gente sabe hoje é que um supermercado que dá, entre muitas aspas, essa recarga convencional, ele aumenta o tempo de permanência desse usuário em 33%. Então, assim, o que ele quer é que a pessoa continue comprando. Mas, sim, você tem razão sobre a necessidade específica de carregamento rápido em momentos específicos. E esse momento, claro, quando você precisa cobrir uma jornada de quilômetros, né? Enfim, você está fazendo uma viagem, está numa estrada, aí realmente há de se presumir que o usuário precisa desse carregamento rápido. E sim, você tem razão, o Brasil ele estava em agosto do ano passado com um pouco mais de 1.000 pontos de recargas rápidos e em dezembro já estavam com um pouco mais de 1.500 pontos de recarga. Andei falando também que este ano de 2025 no Brasil é o ano da carga rápida. Esse ano a gente vai parar de falar, de dar importância tanto ao número como um todo, que hoje é de 12.500. Né? E esse ano de 2025 a gente vai começar a falar em potencial em carga instalada. Porque, por exemplo, existe uma previsão já nossa de que o Brasil saia de 1.500 pontos de recarga, pouco mais de 1.500 pontos de recargas rápidos, para mais de 3.500 pontos de recarga só nesse ano. Já nesse ano? Já nesse ano. Mais que dobrar. Mais do que dobrar em pontos rápidos. Mas, no geral, os pontos de conveniência também vão talvez frear um pouquinho ali o seu ímpeto. Esses pontos de conveniência, em geral, eu falo muito como se fosse... Você lembra quando os estabelecimentos começaram a oferecer Wi-Fi? A internet grátis. E a Exato. Então, assim, não é que em um primeiro momento aquilo era uma hospitalidade, era legal, você até procurava isso. Em um segundo momento já não era legal, era esperado. Então, quando você não tem, você só perdia. Então, hoje, mais ou menos é o que vai acabar acontecendo quando a gente está falando dessa jornada. Então, assim, quando você vai para lugares onde você espera um carregamento convencional, tá tudo bem ter um carregamento ali de 7.4, de 22, tá tudo certo.
mas você vai precisar ter sempre esses pontos onde você vai conseguir fazer uma parada mais rápida e de fato, para cumprir a sua jornada. Esses dias eu também acompanhei uma matéria que falava de uma tecnologia da Fórmula E, de um abastecimento ultra rápido que acontece em menos de 1 minuto, gente. Fórmula E que aconteceu em dezembro, também parceiro do Eletrocar Show. E a Foi. gente vai estar presente na próxima edição É também, com um verdade. espaço super bacana lá, hein? Aguardem. Exatamente, exatamente. E tudo que a gente viu acontecer na combustão e na Fórmula 1, em que o Fórmula 1 acontece, né? Acho que tá super em voga aí a série do Senna, a gente voltou a ver alguém dirigindo, trocando marcha, né? Mas vamos lembrar que já nos últimos anos de Senna ali, ele já trocava marcha no câmbio de borboleta que veio acontecer nos carros pra gente anos e anos depois. Então, com certeza, esse carregamento ultra rápido que acontece na Fórmula E, já existe, claro, uma previsibilidade disso vir a mercado. A esse ano já é- tecnologia está aí, né? Só uma Exato. questão de Cara, implantar. 50% de carga de bateria em 20 segundos na Fórmula Olha E. só. Pensa É. que poucos anos atrás, no começo da Fórmula E, o cara trocava de carro. O piloto trocava de carro, né? É verdade. Ele É saía de um isso. lugar e entrava saía do cockpit e entrava no outro. Cara, você tá falando de várias novas discussões quentes aí nesse universo, né? Claro que tem aquelas que sempre vira e mexe, as pessoas estão falando, mas eu acho que uma das quentes é essa que você acabou de falar, aumento de carga, de poste de carga rápida. Isso que é mais, que hoje é uma grande discussão, assim, que você acha que faz sentido, que é uma discussão mais evoluída, sabe? Eu também fico feliz, acho que um pouco da prova do amadurecimento do mercado eletrificado é a mudança ali do perfil de entendimento sobre, né? Eu acho que assim, costumo dizer que grande parte das dores de quem não tem um carro elétrico, ela vem do medo e do desconhecimento. Quando você tem o carro elétrico, fica muito mais fácil de dosar a sua expectativa. Então, por exemplo, quando acho que aqui quando a gente fala, e eu escuto muito isso, que o calcanhar de Aquiles da mobilidade elétrica no Brasil, principalmente, é a questão da recarga. Será que é? Eu acho que não. E acho Mas que será também que não é porque o ecossistema está evoluindo, sabe? Aí a gente não é mais o early adopter que está passando perrengue com carro elétrico, como talvez fosse no começo, que agora tá tudo mais estruturado, você tá tudo tem um mais... ponto muito importante. Eu acho que o usuário early adopter, ele tem uma tendência maior a aceitar um produto Exatamente. não tão Não, pronto. pronto, né? E quando a gente vai para a massa não quer ter. Mas eu acho que existem elementos até mais simples do que isso, que é o Brasil é um país abençoado para ter mobilidade elétrica. Costumo dizer isso porque a gente tem chuveiro elétrico. É diferente de alguns dos países aqui dos nossos vizinhos, como Chile e outros. Cara, a gente já tem a condição correta de colocar um carregador dentro de casa. Quer outro dado? 86% das famílias brasileiras moram em casas, não em apartamento. Então, isso posto, é muito fácil da gente entender que o Brasil terá uma tendência à mobilidade elétrica, porque esse tipo esses 86% dos brasileiros, eles conseguem carregar do jeito mais fácil, que é dormindo, né? Quando você deixa seu carro, você está dormindo. Você acha que a pessoa que mora em casa não necessita do carregamento público, do pelo menos na maior parte das vezes? Eu acho que quando ela tem esse benefício de morar em casa, estatisticamente falando, esse se torna automaticamente o primeiro colocado em carregamento. Então essas pessoas, elas vão carregar geralmente 80% das vezes na sua própria casa. Esse número pode ser inclusive superior. Ou seja, quando se fala então que, na verdade, o Brasil está abastecido só nos grandes centros, porque no interior a estrutura é muito pequena. Curioso Eu quando ia- você falou isso, Eu ia chegar aí, que é uma coisa que é até uma dialética, que é o seguinte: em São Paulo, onde a gente tem o maior número de pontos de recarga, a gente também tem o maior número de prédios residenciais, onde é mais difícil você carregar. Quando você vai para os interiores, você vê o inversamente proporcional. Você tem menos carregadores públicos e semipúblicos, mas tem uma conveniência maior de conseguir carregar em casa. E sim, isso é uma característica que o Brasil vai ter que levar em consideração. Sim, os interiores, eles não precisam de tanto carregamento público quanto São Paulo. Exatamente por essa questão. Exatamente por essa questão. Interessante. Viu? Agora, isso só caiu, essa ficha só caiu para mim hoje. Eu também. Eu não tinha me ligado isso, não.
Muito bacana. Agora, existem redes de eletropostos de marcas, né, de empresas, de montadoras. Elas são públicas, qualquer um pode usar ou só aquele carro da marca? Como é que Legal, funciona legal a isso? sua pergunta. Geralmente elas são públicas, e você eventualmente tem alguns tipos, né? Quem é o dono da infraestrutura, e desculpa a sopa de letrinha em inglês, é o que a gente costuma chamar de CPO. CPO é o Charge Point Operator. Nada é o dono da infraestrutura, o dono do carregador. Existem alguns perfis de donos de carregadores, ou seja, de empresas que têm um CPO. Desde uma grande empresa como Raizen, que tem lá o programa Shell Recharge, e em alguns dos seus postos convencionais, eles colocam ali os carregadores elétricos, tá? Então você tem desde este perfil, que são as gigantes que estão olhando para o universo de mobilidade elétrica, como você tem redes locais com investidores, pessoa física, ou um grupo de investidores, não, né, algo de um grande grupo multinacional, como, por exemplo, um parceiro nosso, o pessoal da BR Supercargas, que hoje são líderes no Nordeste. Um segundo perfil, né? Então é um investidor, pessoa física, que comprou ali um carregador, um segundo carregador, ou que já conhece porque tem ou tinha algum negócio, por exemplo, com placas solares. Então, assim, Qualquer um existe. pode montar um eletroposto? Eu acho que esse é o ponto de hoje. Qualquer um pode montar um eletroposto, com um detalhe muito importante. Quando eu comecei, em 2018 para 2019, um eletroposto rápido, funcionando, ele custava ali na média 1 milhão. Então era até fácil de você fazer a conta, porque se o fulano declarasse que colocou 30 eletropostos, você entendia que o investimento dele era de 30 milhões. Hoje, esse mesmo ponto aí, eu estou pensando num carregador rápido de mais ou menos 100 a 120 kW, você coloca ele em funcionamento com 250 mil reais. Puxa, Então ficou muito atrativo para esse perfil de CPO, que é o investidor pessoa física. Por exemplo, você já conhece um pouco desse universo, tem lá, putz, o que eu vou investir com 1 milhão de reais? Cara, com 1 milhão de reais você consegue colocar 4 pontos de recarga na rua. E aí, claro, tudo depende. Aí sim, também faz muito sentido o que a gente faz na Tupi. Porque mais do que tecnologia, o que importa para esse investidor é a taxa de ocupação do seu ponto. Então, claro, com uma taxa de ocupação média do Brasil de 5 a 7%, você tem ali um retorno X no mês. Com uma taxa de ocupação média da Tupi em centros urbanos, que é maior do que 20%, você tem, por exemplo, uma taxa, né, de retorno a partir de uma ociosidade menor. Então, o que os aplicativos fazem, o que a Tupi faz é conseguir na ponta 1, aumentar o número de usuários, né, levar usuários para que os donos de pontos de recarga tenham aí uma taxa de ocupação maior. Essa taxa de ocupação média que você calcula é em função das 24 horas do dia? Não, é em função da quantidade de tempo que aquele operador funciona. Você tem, por exemplo, um operador que funciona 12 horas, o que funciona 8, o que funciona 24, mas a nossa taxa a gente contabiliza a partir somente do volume em horas em que ele está disponível para receber uma recarga. Agora, você falou também de 99. A gente estava falando aqui, né, de uma das grandes dificuldades hoje de quem tem carro elétrico das grandes frustrações, é chegar num posto para carregar e ele tá quebrado e tal. E você deu até um número para mim, quando a gente estava conversando antes, de que nos Estados Unidos, 30% dos carregadores não funcionam. É muita coisa. E vocês com o Tupi chegam a 99,9% de SLA, ou seja, 99,9% das vezes que eu chegar num posto que foi recomendado pela Tupi, que estava funcionando, que estava verdinho disponível para mim, eu vou encontrar ele dessa forma. Mas o que tem por trás, assim, né? Porque imagino que vocês devam ter um trabalho junto com esse cara para garantir que ele está se comunicando com você. Você oferece a conexão para ele ou você dá meio que as diretrizes? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Importante aqui talvez a gente fazer distinção de 2 dados, né? O que eu tenho de 99,9% é o meu sistema da Tupi. Em tese,
É isso. tá. A cada, mas quando você fala de um ponto de recarga, esse ponto de recarga ele pode não funcionar por outras questões. Tá. Mas na Tupi, exatamente para não deixar o usuário ter uma experiência ruim, quando um parceiro não atinge o nosso mínimo de estabelecido de conectividade, que é pelo menos 80%, a gente deixa ele, né, dá um strike nele, deixa ele em espera para que não aconteça isso realmente de você chegar num ponto e esse ponto não está em funcionamento. A gente tira esse ponto de funcionamento, coloca ele em manutenção e conversa, né, com o dono do ponto para conseguir não levar essa frustração, que na verdade é tão ruim para a Tupi quanto para o próprio dono do ponto, porque a gente já entendeu que uma pessoa, quando ela chega num ponto de recarga e dá com um ponto quebrado, em manutenção ou muito cheio, ela tem a tendência a não voltar para esse ponto. E aí, é importante mencionar, os Estados Unidos mesmos, o número de 70%, eles estão ainda, né, por passar uma lei que obrigava as redes a ter um mínimo de 80%. E na Tupi a gente tem a nossa SLA de 99% e o nosso cliente, que é o CPO, ele tem que ter um mínimo de 80% para conseguir funcionar no nosso aplicativo, mas a nossa tendência sempre é ter esse número acima de 90%. Ou seja, tudo isso para diminuir a fricção do usuário final, para que a gente não leve alguém para ter uma experiência ruim. Você atende o Brasil inteiro, né? O volume está onde? Em que regiões, além de São Paulo? Legal essa pergunta. A Tupi começou, a gente é baseado em São Paulo, então existia um momento até mais ou menos o meio do ano passado, existia um momento antes até 2023 que mais ou menos 70% das nossas recargas aconteciam fora de São Paulo. No ano passado, a gente foi vendo isso mudar até chegar ali em agosto, algo como 50-50. Hoje, neste mês vigente, eu vi isso na nossa plataforma pouco antes de vir para cá, a gente está 70-30 fora de São Paulo. E nada... São Paulo, capital. São Paulo, estado. Estado? São Paulo, estado. 30% no estado de São Paulo? 30% só dos nossos Então carregamentos tem uma agora. certa diversificação. Sim, esse é o ponto mais legal. Assim, a gente sai um pouco. As chinesas estão chegando e abrindo loja para todo canto do país, né? Eu tenho viajado bastante no país e pegado cada vez mais Uber fora de São Paulo, que é eletrificado. Muito. Mas Sim, é isso que você acabou de falar, assim, carrega em casa. Acho que essa é a grande diferença mesmo. Claro. Agora, falando um pouquinho de modelo de negócio seus também, assim, né, você estava falando, quem é o cliente de vocês é o dono do ponto de abastecimento. Vocês ganham um fee deles, imagino, mais uma porcentagem em cima do que eles ganham ali, porque o pagamento da energia também é feito pelo aplicativo Tupi, não é isso? Exatamente. E aí, eu acho que uma coisa que, pelo menos uma dúvida minha, assim, pode ser uma dúvida burra, tá? Mas o preço da energia, principalmente nos pontos de carregamento mais rápidos, é mais caro do que nos outros. E tem alguns baratos. Então, antes eu carregava, sei lá, eu podia falar, beleza, estou carregando de graça o meu carro e andando 400 km sem pagar um centavo. E, de repente, esse custo da energia começa a ficar cada vez maior. Será que não vai chegar no ponto de que esse custo de abastecimento vai ficar pau a pau ali com o do combustível, já que essa é uma das grandes questões, assim, claro, tem ambiental, mas tem o custo no bolso também. Você disfarçou, né? Essa pergunta não é nada burra, aliás, ela é muito inteligente. Queremos então uma resposta. Não, eu não vou ficar em cima do muro, não. A grande diferença é que, assim, como tendência de modelo de negócios, se você subir o custo da energia, obviamente você, em algum momento, você vai chegar ali num preço de quilômetro rodado parecido com a combustão. Mas eu diria que, por duas razões, isso não vai acontecer. Uma, você pode carregar na sua casa, e carregando na sua casa, você sempre vai ter a dimensão de qual é o custo. Isso estou falando do carregar do jeito, né, pegando energia da concessionária. Você vai pagar lá mais ou menos, se aqui for em São Paulo, R$1 o kWh. Se você tiver uma solução na tua casa, por exemplo, de placa solar, você
não vai pagar nada ou vai pagar a famosa taxa do sol. Mas enfim, o grande ponto é, você sempre vai ter o comparativo com a energia na tua casa, e o consumidor ele tem alguns ranges na cabeça dele. Então, por exemplo, ele já associa hoje algo no sentido, olha, se eu gasto R$1 na minha casa para carregar, quando eu estou em um supermercado ou vou fazer um carregamento por conveniência, quanto eu estou disposto a pagar mais por essa conveniência? E aí não é um dado brasileiro, é um dado mundial. Essa pessoa ela tem a pré-disponibilidade de pagar ali algo como até 50% a mais. Então, assim, em um carregamento por conveniência, eu diria que um preço base é R$1,50 aqui em São Paulo. Por quê? É R$1 na tua casa, R$1,50 fora da tua casa. Cara, no final do dia, você vai ver, não faz tanta diferença, você vai continuar economizando rios de dinheiro frente ao combustível tradicional. Quando você está falando de carregamento rápido, você também pressupõe que por ser um carregador rápido, você está disposto a pagar um pouco mais. Só que essa disposição também tem um limite. Esse limite hoje, eu diria que também aqui no modelo de São Paulo, seria algo como R$3. Então, faz muito sentido o que a gente está vendo aí, da maioria está cobrando aí R$2,40, R$2,50. Aí ocorre, na pergunta anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? De quem são esses donos. Às vezes você tem. Eu dei 2 tipos de donos e deixei para falar isso agora, que existe um terceiro tipo de dono de um ponto de recarga, que é a própria empresa automotiva. Então, vou aqui dar um exemplo só, vou falar da Volvo. A Volvo tem lá uma estrutura boa, não me lembro exatamente, mas sei lá, acho que são pelo menos uns 200 pontos de recarga rápidos. E aí também não me surpreende e não vejo problema em existirem preços diferentes para o usuário, que é o usuário de um carro da própria marca, e de marcas diferentes. Claro que estabelecendo um bom senso, né? Então, isso não acontece só com a Volvo, a BYD nos pontos dela tem um desconto também para os usuários dela, tá? Então, esse terceiro ponto, que é um ponto associado a uma montadora, claro que existe um pouco dessa prerrogativa da montadora querer, né, incentivar principalmente ali os seus motoristas. Agora, essa questão, não é, do custo da energia, tem uma solução que já existe, que é o plug-in. Né? Sim. Na verdade, o plug-in, para mim, ele é a modernidade do carro flex. O carro flex, quando chegou, ele deu autonomia para você usar o que você quiser. Infelizmente, né, o preço dos dois combustíveis se equivalem, não tem como fugir muito, principalmente em São Paulo, mas o plug-in pode ser uma solução, não é, para esse momento em que a energia fica mais cara que o combustível líquido. Ele usa o combustível líquido e vice-versa. Pode ser. Eu já fui mais purista, mas eu confesso que os anos me deram um pouco esse olhar, talvez, mais pragmático ao cenário específico brasileiro. E nele eu com certeza apoio e penso que os plugins têm aí uma boa parcela de população ao qual esse tipo de plataforma faz muito sentido. Eu faria aqui talvez 2 pontuações. A primeira eu já tive um carro plug-in. Híbrido plug-in, né? E aí eu, na época, carregava algo como 80% na energia e 20% com, enfim, da maneira tradicional. Aí eu posso falar por mim, a minha sensação quando eu tinha que parar num posto para carregar era muito ruim. Era uma sensação de, cara, tive que parar aqui, tô gastando 5 vezes mais. Mais do que isso, a sensação que você tem depois que você teve a experiência com um carro elétrico e aquele silêncio, você parar no farol e o seu motor a combustão ficar emitindo poluição e gastando gasolina e fazendo aquele barulho. Eu vou te falar, a experiência do carro elétrico, para quem tiver condição de comprar um,
não tem volta para mim. Isso é legal, logo você falando que é do setor automotivo tanto tempo e o povo briga pelo barulho, Pois é. não pelo Tem ronco. gente que diz que tem gasolina nas vendas, mas... É engraçado porque eu tenho hater, né? E é muito. Eu costumo dizer hoje que o hater de carro elétrico ele não dirigiu um carro elétrico exatamente pelo que você falou, Joel. O brasileiro é um apaixonado por carro. E a associação direta a essa paixão por carro é o seu modelo de direção. E quem já dirigiu um elétrico sabe, é potência pura. Cara, você tá então, com o assim, Mustang agora, né? Pois é. O elétrico. Logo Pronto. Mustang elétrico, né? E aquilo ali, não, você acelera, aquilo ali te cola Te no... cola, não, sem dúvida. Só quem Exato. não dirigiu não percebe a potência, o torque que tem um carro elétrico. Eu tô com um BYD 7 lugares que faz 0 a 100 em 4 segundos, É gente. absurdo. Então, assim, para quem gosta de direção, não tem o que se dizer. Só que se livrar do barulho. Exato, e ainda eu acho que assim, o pulo do paixão, gato nisso foi um pouco do que você comentou ali, que é, se o brasileiro conseguir comprar, agora vai conseguir comprar. Agora os carros elétricos, eles partem da onde? Um carro zero custa, né, o carro zero elétrico mais barato custa 100 mil. Uhum. Quanto custa o carro zero mais barato a combustão? Tem com acabamento Exato. bacana, né? Com Exato, pega um carro qualquer aí, eu não tô, nem trabalho, né, eu gosto muito das montadoras, só tô aqui, mas pega um carro com banco de couro que não seja elétrico e me diz quanto ele custa. Uhum. 0. Então, assim, a conclusão, eu fico cada vez mais feliz nas ruas, eu adoro, cara, ficar em ponto de recarga e aí ver o usuário lá e sem saber, porque que eu sou da Tupi, aí eu fico lá encho eles de pergunta e eles normalmente tem uma coisa que já é assim 100% pessoal de aplicativo que trabalha com carro 100% elétrico, eles têm na ponta da língua o quanto eles deixam de gastar por mês. E, gente, sabe quanto que é? É de R$2.000 a R$2.500 por mês no bolso a mais, exatamente nesse trade-off de deixar de colocar combustível para colocar energia, tá? E é aí, e assim, ainda falando sobre esse público, tem uma coisa muito legal. Os primeiros, você tinha lá a 99, que fez um trabalho brilhante, colocou os D1s assinados aqui nas ruas de São Paulo. Cara, então para você normalmente pegava um eletrificado, você ia pegar um carro de assinatura. Hoje, nananina, você vai pegar um carro de uma pessoa que foi lá e comprou o carro dela. Uhum. E fazendo essa conta, exatamente essa conta. Eu pago 150 mil num carro elétrico, 150 mil equivalente num carro a combustão. Às vezes ele não conseguia nem ter um carro capaz de rodar lá no Uber, o Comfort ou o Black, enfim. Então, a conta hoje de ponta do lápis, ela já traz benefícios muito claros para a mobilidade elétrica. Então, já foi o tempo em que a mobilidade elétrica se pautava no Brasil pelo dono de um carro de 500 mil. Aliás, esses donos, ainda bem que eles existem, porque são eles que, inclusive, ajudaram o mercado brasileiro a não aceitar qualquer coisa. Porque, vamos lembrar, hoje em dia no Brasil, a gente fica falando de carro elétrico, carro híbrido, sabe quem escolhe? Não sou eu, não é você, não é o governo e não são nem as montadoras. São as pessoas. E dá para acreditar que alguém que vai comprar um carro de 500 mil vai aceitar comprar o carro em uma plataforma brasileira específica para o Brasil, diferente do mundo inteiro? Acho que não. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui. Tem mais algum ponto, Joel, que você gostaria de puxar? A conversa está boa. Eu só queria falar uma coisa que a gente estava conversando antes de iniciarmos, né, essa conversa, sobre a depreciação do carro elétrico, uma ilusão do consumidor, um mito. Bom, existia um mito de que o carro saiu da concessionária, já perdeu 20%, né, o carro comum. E quando chegou o carro elétrico, era assustador essa coisa. Como é que eu vou investir num carro elétrico se eu não sei se eu vou ter retorno do meu dinheiro na hora da revenda? E o selo maior valor de revenda é um estudo que a agência Autoinforme faz já há 11 anos, em que premia os carros que tiveram a menor depreciação durante o ano. E, surpreendentemente, nesse último ano,
2024, na edição de 2024, a gente notou que o carro elétrico e o híbrido tiveram uma depreciação, às vezes até menor do que o carro a combustão. E isso é uma ilusão que o consumidor tem. O nosso estudo, ele faz um estudo com base no preço realmente praticado do carro elétrico, que muitas vezes não é o preço de tabela. Aliás, na maioria das vezes não é o preço de tabela, né? Porque os carros, as montadoras trabalham com muito desconto. Se você fizer essa comparação, quanto o sujeito pagou de fato no carro zero e quanto ele está valendo hoje, depois de 1 ano ou 2 anos de uso, você vê que a depreciação é muito pequena. Uma boa dica aí para quem estava pensando, quem estava iludido de que o carro elétrico ou eletrificado ele ia perder muito dinheiro na hora da revenda. Para ver esse estudo, autoinforme.com.br. Ah, sim, está no autoinforme.com.br, tem esse estudo aí. Beleza. Para falar com o Joel também, ele está lá no autoinforme.com.br, várias matérias o tempo inteiro, em todas as redes sociais. O Davi, qual o melhor caminho? Talvez seu LinkedIn, pessoal entrar em contato com você? Pode ser pelo LinkedIn, Davi Bertoncello, só me procurar por lá. Adoro atender desde os entusiastas da mobilidade elétrica até os curiosos. Agradeço pela participação. Joel, agradeço inclusive esse final, acho que a gente debate muito na BVE também a questão, acho que a bola da vez em discussão entre as fake news é um pouco da história da revenda. Claro que revenda a gente precisa sempre entender carro a carro, né? Assim, é o único jeito sério de fazer. Você não pode dizer, o carro do modelo X ou Y. Não, gente, é carro a carro. E essa é uma discussão em que, historicamente, o carro elétrico ele tem uma tendência a se desvalorizar menos, que é exatamente o que o Joel colocou aqui. Mas, claro, esse é um dos temas mais quentes e mais caros hoje, então, muito oportuno essa discussão. Agradeço a vocês e agradeço a todo o público que ficou com a gente aqui para saber um pouco mais sobre mobilidade elétrica. Boa, e para saber ainda mais sobre mobilidade elétrica, é só seguir Eletrocar Show em todas as redes sociais. Se quiser me seguir também, Igor Lopes, estamos por aí. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Isso aí, pessoal. Valeu demais, obrigado pela participação. Valeu, gente, um abraço. A gente se vê semana que vem.